Oi, tudo bem? Existem 4 tipos de temperamentos: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Cada um de nós temos um temperamento. Quando você compreende bem eles, consegue identificar qual pode ser o seu. E isso te influenciará a uma análise interna necessária para descobrir mais de si mesmo, compreendendo como você funciona. Dessa forma, você se localiza em si mesmo, se direcionando muito melhor. Entender os temperamentos é como compreender uma bússola que direciona para norte, sul, leste, oeste. Quando você compreende suas inclinações, você se direciona para o caminho que você está preparado para seguir. É como se cada temperamento tivesse também a sua própria velocidade. É importante compreender isso, por exemplo, para que você respeite o seu tempo e não se atropele desrespeitando seu ritmo natural. Temperamentos são tendências emocionais. Humor, nossas características, tem a ver com a nossa personalidade, com certeza influencia nosso comportamento e o modo de como nos relacionamos com as pessoas e de como lidamos com a vida e a forma de ver o mundo. Temperamento lembra tempero. Vamos imaginar uma comida que ficou mais salgada, a outra ficou mais apimentada, mas ambas as comidas têm os 2 temperos. Nós também temos temperamentos. Tem algum que se destaca mais. Já ouviu aquela expressão de que fulano tem um temperamento forte? Talvez de forma intensa seu temperamento é notado. Como disse, todos nós temos e ao perceber qual é o nosso, é possível ver formas para lidar. Por exemplo, equilibrando, treinando essa temperança em moderação. O temperamento não pode ser mudado. Nós herdamos de forma hereditária. Cada um tem o seu e não porque escolheu ter. Cada um já nasce com seu temperamento, mas é possível aprender a lidar, como tudo que vamos aprendendo ao nascer. Sendo assim, precisamos respeitar o nosso temperamento, aceitar, ver formas adequadas de lidar pelo que já percebemos de nosso temperamento. E da mesma forma, lidar com o temperamento dos outros também, respeitando o outro pelo temperamento que tem, aceitando e vendo formas adequadas para lidar. Hipócrates foi considerado o pai da medicina e partiu dele essa teoria por volta de 400 anos antes de Cristo. Desde então, muitos outros teóricos desenvolveram suas teorias, sendo que, recentemente, há mais ou menos 7, 8 anos, descobriram um novo temperamento, mas eu, particularmente, ainda estou com Hipócrates. Mas, caso você quiser compreender melhor, o novo temperamento se chama supina. Outros chamam de supino. Os 4 temperamentos são sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Vamos compreender cada um? Sanguíneo é o temperamento mais impulsivo, otimista, expansivo. Normalmente são extrovertidos, comunicativos, gostam de interagir, são sensíveis, entusiasmados, se adaptam com facilidade, são resilientes, podem ser mais desatentos, indisciplinados, barulhento, exagerado, simpático, bom companheiro, volúvel, inseguro. A maioria dos sanguíneos são atores, vendedores, oradores. Esse tipo de temperamento tem uma velocidade de reação mais rápida, porém não prolongado. Uma dica para esse tipo de temperamento é fazer plano de vida, uma agenda. O fleumático é mais pacífico, confiável, equilibrado, dócil, observador, disciplinado, sonhador. Gostam de rotina, do silêncio, lidam bem com as críticas, mas preferem não expor suas opiniões em público. Podem ser mais lentos e ser mais resistentes à mudança. São calculistas, temerosos, indeciso, desconfiado, pretensioso, tranquilo, eficiente, conservador, líder, bem-humorado, desmotivado.
Profissionais que na maioria são fleumáticos são os administradores, professores, técnicos. Esse temperamento tem uma tendência à passividade, empurrados pelos outros. Para melhorar isso, já tem que ter uma demora na velocidade, já que ele já tem uma demora na velocidade de reação, precisa rever os motivos de suas convicções. O colérico é mais explosivo, dominador, ambicioso, determinado, planejador, enérgico, impulsivo, egocêntrico, impaciente, intolerante, tem habilidade de liderança, sarcástico, prepotente, vaidoso, autossuficiente, insensível. Profissões que dão muito certo para o colérico são os produtores, construtores, líderes. Esse temperamento tem uma inclinação para a autossuficiência, só ele basta, como se fosse origem e o fim de tudo. Sendo assim, fica a dica: precisa duvidar das suas primeiras ideias e impulsos, precisa não atropelar os outros na conversa, o que te fará menos desgovernado. O melancólico é mais tímido, solitário, artístico, detalhista, introvertido, dedicado, leal, fiel, egoísta, pessimista, inflexível. São pessoas com sensibilidades mais afloradas e profundas, podem ter dificuldades para expor seus sentimentos. É mais amuado, teórico, confuso, vingativo, antissocial, minucioso, habilidoso, perfeccionista, idealista, crítico. Profissões que se encaixam muito bem são os artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres. Sua velocidade de reação é mais lenta, porém profunda. As coisas dentro deles ressoam por mais tempo. O mundo deixa impressões de desesperança neles. Dica para esse temperamento é escrever coisas boas, cartas, agenda. Escrever ajuda a ir vencendo as desesperanças, essas marcas que ficam no melancólico. Agora que expliquei sobre cada temperamento, gostaria de citar algumas correlações dos temperamentos com os 4 elementos e com os 7 pecados capitais, ou 7 vícios. Referente aos 4 elementos, onde o fleumático é água, colérico é fogo, melancólico é terra e sanguíneo é ar. E os 7 pecados capitais, que seriam 7 vícios, onde todos os temperamentos teriam a preguiça e a soberba, mas se destacam em alguns. Por exemplo, o sanguíneo teria tendência em ter a luxúria e a gula. O fleumático tem tendência de ter mais avareza. O colérico teria como tendência a ira. O melancólico tem como tendência a inveja. Não vou me aprofundar nessas correlações, pois compreendo que é meio confuso para compreender sobre a gente. E mesmo com todas as características que apresentei, de cada temperamento, ainda assim fica algumas dúvidas. Podemos ter um pouco de cada, mas onde você perceber que tem mais de você, ou seja, o que mais se aproximar com as características que você percebe em você, esse pode ser o seu temperamento, porém ele não te define. No episódio anterior, pedi para que anotasse o que percebesse de você, como características, qualidades, defeitos, críticas, elogios, o que gosta ou não gosta, o que percebe que faz bem feito. Comparando as anotações com as informações de hoje pode te ajudar. Todas as qualidades e defeitos que mencionei sobre cada temperamento, todos nós temos em algum momento. Por exemplo, seu temperamento pode não ser colérico, mas acredito que em algum momento de sua vida você já foi sarcástico ou será. Assim como vingativo, quem nunca? Não precisa ser melancólico para ser. Da mesma forma, estar desmotivado pode ocorrer independente de você ser fleumático e com certeza não precisa ser sanguíneo para ser indisciplinado. Ocorre que temos pontos fortes em alguma das qualidades citadas, assim como é notável o defeito em algum comportamento recorrente. É dessa forma que analisaremos. Como já disse, cada um de nós temos um pouco de cada temperamento, mas tem um que se destaca em cada um de nós.
pela quantidade de características mais intensas conforme mencionei. Pode acontecer de você ficar em dúvida por se encaixar praticamente em 2 deles. Nesse caso, peça ajuda, converse com alguém que é bem próximo de você e, se estiver à vontade para isso, pergunte para a pessoa o que ela percebe de você, citando as características desses 2 temperamentos. Você pode meio que colocar uma porcentagem ou citar um número de 0 a 10 para ver o que é mais forte em você pela análise de outra pessoa. Depois junta essa análise que você fez de você e a diferença poderá te tirar a dúvida. O processo de autoconhecimento é difícil mesmo, por isso a importância de realizar com a ajuda de um profissional. Respeite seu tempo, mas continue pesquisando, se analisando. Cada temperamento é único, particular e muito necessário, extremamente importante para a nossa vivência. Eu e você precisamos estar rodeados de pessoas com temperamentos diferentes, pois tem reações necessárias em nossas vidas que nosso temperamento talvez não dê conta de agir. E estando com a pessoa certa naquele momento, que tenha o temperamento adequado para aquele momento, conseguiremos lidar com a situação. Por isso, os trabalhos em grupo desde a escola nos incentivam assim. A importância do trabalho em equipe, a necessidade de pessoas diferentes atuarem juntas. Um temperamento precisa do outro. O seu temperamento é muito importante para a sociedade, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua comunidade. Seja seguro e feliz em ser e ter o temperamento que você tem, pois ele faz a diferença na vida de muitas pessoas. Nós aprendemos um com o outro. Por exemplo, se você está num grupo, talvez precise ter a atitude que faz parte do seu tipo de temperamento. Esse grupo só vai dar certo devido à sua ação, ou vice-versa, como já disse. Mas, por outro lado, tem alguns temperamentos que, dependendo do nível que está determinadas características, infelizmente não acrescenta. É quando temos aquela sensação onde usamos aquela expressão popular, o santo não bateu. Ou seja, não deu certo o meu santo daquela pessoa. Ou pior, às vezes temos a impressão de não suportar alguma pessoa pelo nível elevado de determinada característica. E se eu ou você estiver sendo essa pessoa insuportável, nos conhecendo ou se percebendo esse nível elevado, é possível treinar para equilibrar. Lembra que qualquer excesso ou escassez gera o desequilíbrio que vai trazer sintomas para a gente e para outras pessoas. Busque sempre se conhecer melhor. É importante sabermos como a gente funciona. Dessa forma, conseguiremos lidar melhor com as nossas emoções, sentimentos, sendo uma forma de prevenção, necessário caminho para preservar a saúde mental e bem-estar. No próximo episódio, ainda dentro do tema autoconhecimento, iremos para um outro assunto muito importante. Veremos outras partes de nós que vou chamar de sabotadores. Você não pode perder. Psicóloga Cristina, até breve!